Mas hoje eu escolhi um tema que é um tema que dialoga, conversa um pouco com o que falamos na semana passada, que é a questão da importância dos cuidados que temos que ter com o prazo nos contratos de locação. Vou falar aqui sobre vários pontos importantes de atenção, alguns deles bastante conhecidos, as pessoas fazem até intuitivamente, porque virou um costume, outros, contudo, acabam passando despercebidos e vez por outra eu vejo que as pessoas tomam decisões contratuais quanto a prazos de locação sem perceber os riscos que aquela decisão ela pode trazer, ela significa. Bom dia, Angélica, como está? Bom dia, Gustavo. Sandra Prata, muito bom dia. Sabrina. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de prazo em qualquer contrato, aqui falando genericamente, quando a gente fala de prazo, a gente está falando daquele espaço de tempo entre o termo inicial e o termo final de um contrato. É o período que a gente também convencionalmente chama de vigência, o período de vigência do contrato, entre o termo inicial e o termo final. Trata-se, portanto, de um elemento acidental do negócio jurídico, para usar aqui a expressão bem técnica, né? Lá na parte geral do Código Civil, o legislador fala dos elementos acidentais, aqueles elementos que as partes podem, querendo, introduzir nos seus contratos. E um deles é o termo. E esse espaço de tempo entre o termo inicial e o termo final é o prazo de vigência do contrato. Beleza, ok, é isso. O contrato de locação, ele é um contrato que a gente classifica como um contrato de trato sucessivo. O que é um contrato de trato sucessivo? Um contrato de trato sucessivo é aquele contrato em que as prestações e a contraprestação, né, a prestação de uma das partes e a contraprestação da outra, se renovam periodicamente, como se fosse, né, um novo ciclo, um novo período. Então, na locação, a gente tem normalmente um período mensal. Normalmente, porque nem sempre é mensal, embora a maioria das vezes seja. Na locação de imóveis, a gente tem um período mensal de uso da coisa e da contraprestação do aluguel. Então, eu tenho um aluguel e o uso por período, normalmente mês, e esse período vai se renovando sucessivamente. Ok. Então, isso caracteriza a locação como um contrato de trato sucessivo. Quanto tempo vai durar esse contrato? Quantas vezes esse trato vai se sucedendo? Quantas vezes essa prestação e essa contraprestação elas vão sucessivamente renovando? Aí depende do contrato que foi celebrado. Ele pode ter sido celebrado com um prazo determinado. Então, a gente definiu o tempo desde o início da contratação, a gente estabeleceu por quanto tempo essa relação vai se renovar, vai sendo sucessivamente tratada. Então, por exemplo, 30 meses, 5 anos, 10 anos, 1 ano, eu vou ter ali um período de vigência, certo? Cláudia, eu tive a honra de ser sua aluna mestre. A honra, tem certeza que a honra foi recíproca. Muito bom te ver aqui, Cláudia. Muito obrigado pela participação aqui na minha live de segunda de manhã, começando direito. Bom, então eu tenho no contrato de locação uma relação de trato sucessivo que vai durar um certo tempo determinado pelas partes no momento da contratação. Como eu disse, pode ser um contrato que determinou o prazo de 1 ano, pode ser um contrato que determinou 30 meses, pode ser um contrato que determinou 60 meses, 5 anos, enfim, o prazo determinado que as partes assim acharam por bem estabelecer. Pois bem, e se as partes começaram a relação de locação e não estabeleceram o termo final?
estabeleceram o termo inicial, estabeleceram quando que aquela relação locatícia começa, mas não estabeleceram quando ela termina. Isso de alguma forma impacta na validade do contrato? A resposta é não. Eu posso ter na locação, no contrato de locação, eu posso ter validamente um contrato de locação com prazo indeterminado. Ou seja, eu tenho o termo inicial, eu sei quando que esse contrato está começando, mas eu não tenho o termo final, eu não defini com a outra parte quando que esse prazo vai acabar, quando que esse prazo vai terminar. E aí a gente vai ter o chamado contrato por prazo indeterminado. Então, eu posso ter um contrato com prazo determinado, e aí eu ajustar que prazo vai ser esse. Diversos podem ser os prazos iniciais ajustados entre as partes, embora os mais comuns sejam 30 meses para locações residenciais e 5 anos ou 60 meses para locações não residenciais. E eu vou explicar por que esses dois prazos são os mais frequentemente contratados, embora possam ser outros, possa ser 1 ano, 3 anos, 4 anos, 10 anos, enfim. Outro possa ser o prazo determinado. Além do que, o contrato pode nascer sem um prazo determinado e começando a viger pelo que a gente chama de prazo indeterminado. Maravilha. Amanheci com uma alergia, uma rinite alérgica que está me incomodando desde cedo. Mas vamos lá, vai dar certo, tá? Tô meio entupido aqui, faltando ar. A voz deve estar meio nasalada aí, mas é isso, tá aqui uma coceira danada. Bom, estabelecemos primeiro, então, essa ideia do que é o prazo, né, do que é o termo inicial, o termo final, o que é o prazo, que pode ser determinado ou indeterminado. E visto isto, vamos começar a olhar para os cuidados que eu devo ter em relação ao prazo quando eu estabeleço uma relação de locação, né, locação de imóveis. Seja essa locação uma locação residencial, seja essa uma locação não residencial, seja ainda esta uma locação por temporada, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos começar por uma questão que é pouco vista, né, que muitas vezes se dá pouca atenção a ela, que é a questão da outorga do cônjuge. Da outorga do cônjuge para eficácia do contrato de locação no que se refere ao prazo. Então vamos lá. Vamos dizer que você vai celebrar um contrato de locação não residencial, um contrato de locação comercial, em que o prazo estabelecido para a duração desse contrato, o prazo determinado inicial desse contrato, seja um prazo de 15 anos. Então, digamos que vai ser feito um contrato em que vai ser realizado um investimento expressivo por uma das partes, e para compensar esse investimento expressivo, esse contrato vai ser um contrato longo, ele vai ser um contrato de 15 anos. Qual o cuidado que eu devo ter nesta contratação? Um cuidado especial que eu devo ter nesta contratação é observar que o artigo 3º da Lei de Locações, da Lei 8.245 de 91, ele vai exigir para contratos com prazo superior a 10 anos, vai exigir a assinatura do cônjuge, vai exigir a anuência do cônjuge, do locador, para que esse contrato de fato possa produzir efeitos, né, possa ter os seus efeitos assegurados ao longo de todos os 15 anos que foram inicialmente imaginados. Então, se eu estou estabelecendo uma locação com um prazo superior a 10 anos e o locador, o proprietário daquele imóvel, ele é pessoa física, eu devo observar qual é o estado civil desse locador. E observando que o estado civil desse locador seja o estado de casado, então eu devo obter a vênia conjugal, exigir que esse locador, não apenas ele assine o contrato,
mas também o seu cônjuge assine esse contrato. Não havendo essa vênia conjugal, não havendo essa outorga do cônjuge, o problema que se terá aqui será o risco de que, ao cabo de 10 anos da contratação, esse cônjuge possa recusar-se a dar continuidade àquele contrato, recusar-se que aquele contrato continue vigente e reclame, portanto, a ineficácia do contrato no prazo adicional, ou seja, no prazo que exceda esses 10 anos. Então, se o meu contrato é igual ou superior a 10 anos, aliás, eu tinha falado só superior, mas a redação legal é igual ou superior a 10 anos. Então, se o meu contrato tem 10 anos ou mais, o artigo 3º vai dizer que é necessário a vênia do cônjuge. E observem que o artigo 3º da Lei 8.245, ele vai dizer o seguinte: o contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal ser igual ou superior a 10 anos. Parágrafo único. Ausente a vênia conjugal, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo excedente. Ausente a vênia conjugal, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo excedente. Então, devemos ficar super atentos, por quê? Porque muitas vezes, e na maioria delas, aliás, em que pese o locador seja casado, é comum que apenas um dos cônjuges participe do contrato na qualidade de locador. Mesmo que aquele bem integre a comunhão, mesmo que aquele bem seja um bem comum, ou de usufruto comum do casal, é normal que apenas um desses cônjuges participe efetivamente do contrato na qualidade de locador. Até 9 anos, 11 meses e 29 dias, não tem problema. Esse cônjuge que sozinho celebrou esse contrato tem legitimidade para vincular o outro cônjuge nessa contratação, no sentido de fazê-lo respeitar esse contrato. Acontece que se esse contrato tem 10 anos ou mais, está previsto por prazo determinado, igual ou superior a 10 anos, a vênia conjugal é necessária sob pena de, ao chegar ali, naquele limite de 9 anos, 11 meses e 29 dias, esse cônjuge dizer: olha, daqui para frente eu não reconheço mais esse contrato e, portanto, eu quero o encerramento desse contrato por meio de uma denúncia vazia. E aí, aquele locatário que fez o investimento considerando a necessidade dos 15 anos, poderá se deparar com uma circunstância que é o término desse contrato 5 anos antes do que gostaria. Então, atenção, principalmente em contratos de build-to-suit, onde existe um prazo longo vinculado à operação, contratos que exijam ali um investimento inicial que justifica um prazo determinado de 10 anos ou mais, que esse contrato contenha, então, a vênia conjugal. E aí, alguém tinha falado, foi a Cláudia. A Cláudia falou: vale a outorga do cônjuge em união estável? Vamos lá, Cláudia. O que acontece? Em que pese a Lei 8.245, ela fale em cônjuge, né? Na verdade, ela fala vênia conjugal, ela não define aqui, não faz uma referência distintiva entre casamento ou união estável. O que se recomenda fazer a título de garantir a plena eficácia do contrato é o seguinte: que esse locador ele declare na locação, declare no contrato, não apenas o seu estado civil, porque ele pode ser uma pessoa solteira, pode ser uma pessoa divorciada, pode ser uma pessoa viúva, e contudo viver em união estável com outra pessoa, e dessa união estável resultem direitos que podem levar a uma discussão sobre a vigência dessa locação. Então, além do estado civil, que ele também declare, se o contrato é um contrato que terá 10 anos ou mais, que ele também declare a sua situação em relação a conviver ou não em união estável. E aí,
se no momento da contratação a declaração do locador for a de que, embora solteiro, divorciado ou viúvo, ele convive em união estável, ele é convivente em união estável, então, neste caso, eu devo obter também a vênia do companheiro ou companheira desse locador. Esse é um ponto de atenção importante que a Cláudia aqui levantou. Esse é, de fato, um ponto importante de atenção, porque em 1991, quando a lei de locações ela foi aprovada, a lei 8.245 foi aprovada, a gente ainda tinha uma questão relacionada à união estável que estava engatinhando na sua regulamentação, né? A regulamentação veio na sequência durante a década de 90. Então, o legislador, naquele momento, silenciou, só que o silêncio dele era coerente com aquela situação legislativa da época. Né? Quando a gente olha para hoje, a gente tem que interpretar essa norma no contexto atual. E no contexto atual, há interesses, né, decorrentes da sociedade, do estado familiar, né, decorrentes da união estável, também geram ali situações de proveito comum sobre o patrimônio e que devem atrair a equiparação. Então, nesse sentido, é o cuidado que eu recomendo, né? O cuidado, aliás, não apenas eu, é o cuidado recomendável. Se o contrato de locação terá 10 anos ou mais, e eu não estou aqui distinguindo se vai ser residencial ou não residencial, é que normalmente um contrato tão longo é não residencial, que além de descrever o estado civil do locador, também se obtenha dele uma declaração. Se ele declara que não convive união estável, então ele é solteiro, viúvo, divorciado e não convivente união estável, então esse contrato ele estará protegido na sua vigência de 10 anos ou mais. Ah, mas e se ele declarou que não convive em união estável, o seu estado familiar é de, digamos, solteiro, ou divorciado ou viúvo, e ele declarou que não convive em união estável, mas na verdade ele já vivia em uma união estável. Como é que fica a questão da eficácia desse contrato? O que o STJ tem se pronunciado em situações semelhantes, não exatamente nesta, mas em situações semelhantes a esta, é que se a outra parte, nesse caso o locatário, não tinha como saber da existência da união estável, porque confiou na declaração do locador, né? Não existe uma certidão de casamento. A pessoa, o estado familiar dela, ela é solteira, né, divorciada ou viúva. E declarou uma situação de fato, que é a união estável, declarou que essa situação de fato não existia, mesmo que ela estivesse documentada em um contrato, isso foi omitido do locatário. Se o locatário, portanto, conduziu-se de boa fé, o contrato deve ser considerado válido e eficaz, apesar desta declaração. Isso vale também, gente, para fiança. Como nos contratos de locação é muito comum a fiança, se o fiador, né, que deveria ter a outorga do cônjuge para assinar validamente a fiança, ele se declarou solteiro, viúvo, divorciado e não convivente em união estável, e por isso não foi obtida a vênia de ninguém, isso não deve importar, né, em quebra da confiança do locatário, ou, enfim, no caso da fiança, quebra da confiança do locador, da outra parte, na verdade, resumindo aqui, não deve significar a quebra da confiança da outra parte, deve-se preservar a boa-fé. Então, o cuidado que a gente deve ter é esse: saber qual é o estado civil, se a pessoa for casada, obter ali nos contratos com prazo determinado de 10 anos ou mais, obter a vênia conjugal, e se for, né, a pessoa solteira, viúva ou divorciada, que ela declare se existe ou não uma união estável e, em caso de existência de uma união estável, que exista essa vênia relacionada, né, à união estável. Caberia uma indenização para o convivente omitido? Sim, Ana, caberia uma indenização para o convivente omitido, só que essa indenização ela haveria entre os próprios conviventes
E aí é aquela questão, né? Um convivente demandará o outro na constância da união estável? Muito provavelmente não. Assim como também, se fosse uma hipótese de casamento omitido, né? O sujeito se apresentou como solteiro, mas já na verdade era casado, omitindo a certidão de casamento. E isso acabou acarretando prejuízos ao seu cônjuge. Caberia indenização em favor desse cônjuge pelo fato de que aquele contrato poderia significar, né, para ele, cônjuge, um prejuízo? Poderia. Nesses casos, como normalmente a demanda não ocorre na constância da vida em comum, o que ocorre, e aí o legislador foi muito sábio nesse ponto, ele considera que a prescrição para haver essa indenização ela não corre. Então não corre a prescrição entre companheiros e entre cônjuges durante a constância da vida em comum. Justamente para que esse prejuízo não precise ser exigido agora, até porque agora, dependendo do regime de bens, esse patrimônio é comum e confundiria a indenização de um com o dever do outro. Então, o prazo prescricional para esse tipo de demanda reparatória, ele começaria a correr do momento em que, de fato, essa vida em comum, essa sociedade conjugal, ela se dissolvesse. E aí, deixando de haver essa sociedade patrimonial, deixando de haver essa vida em comum que acarreta essa sociedade patrimonial, a partir dali, poderia esse cônjuge ou esse companheiro exigir a indenização. Claro que vai ter que provar o prejuízo, né? Porque não é o simples fato do contrato ter 10 anos ou mais que automaticamente isso acarretará prejuízo para o outro cônjuge. Esse prejuízo precisará ser demonstrado. Mas é possível, porque vamos imaginar um cônjuge que tinha pretensão de usar aquele imóvel para fins próprios, para uso próprio, para um próprio negócio, e ficou impedido por um tempo muito longo de poder tirar um proveito direto daquele bem, né, por conta desse contrato de locação, ou um contrato de locação que acabou ficando com um aluguel muito defasado, ou com condições locatícias menos interessantes, ou perdeu-se uma oportunidade de venda do imóvel porque o imóvel estava ocupado. Enfim, várias são as situações que podem de fato acarretar esse prejuízo, e aí, em havendo esse prejuízo, sim, será possível falar em uma indenização. Beleza? Então, primeiro cuidado, se o prazo determinado dessa locação for igual ou superior a 10 anos, artigo 3º da Lei 8.245, artigo 3º da Lei de Locações, observar a necessidade de vênia conjugal e, se for união estável, observar ali o cuidado de se ter a vênia do companheiro. Como saber se há união estável? Não é sair procurando em todos os cartórios do país se algum dia foi feita uma escritura de união, não é isso, que a lei não exige isso e a jurisprudência do STJ também não exige isso, mas sim obter uma declaração da outra parte, se essa situação existe ou não existe, e se ela declara que não existe, então eu estou seguro de que meu contrato ele terá todo aquele período convencionado de vigência, ele terá em todo esse período a sua eficácia. Bom, e qual a vantagem de se ter um contrato com prazo determinado? Qual a vantagem de se ter um contrato de locação com prazo determinado? Vamos começar pela vantagem para o locatário. Vantagem para o locatário de se ter um contrato com prazo determinado. Para o locatário, a vantagem de se ter um contrato com prazo determinado começa no artigo 4º da Lei de Locações. Porque o artigo 4º vai dizer o seguinte, que durante o prazo determinado da locação, o locador não pode, sem justa causa, pedir o imóvel de volta. Então, durante o prazo determinado da locação, diz o artigo 4º, o locador não pode pedir de volta, sem justa causa, o imóvel. E essa justa causa, mesmo existindo, ela tem que ser uma daquelas que o legislador expressamente reconheceu. Então não é qualquer motivo, é um daqueles motivos que o legislador, em número fechado, elencou. Por exemplo,
inadimplemento contratual pelo locatário. O locatário se tornou inadimplente, então, nesse caso, evidentemente, teria o locador o direito de reaver o imóvel antes do prazo convencionado. Agora, a tal da denúncia vazia, que é encerrar o contrato sem um motivo legalmente previsto, essa hipótese, durante o prazo determinado, o locador não pode exercer. Então, a vantagem para o locatário é ter a segurança de que durante todo aquele prazo determinado, ele terá a posse do imóvel, salvo algumas poucas situações excepcionais previstas em lei e que são aceitáveis dentro de um contexto de risco. Então, eu tenho uma posição em que o meu investimento ou a minha tranquilidade, se for um imóvel residencial, por exemplo, fica melhor assegurada, certo? Então, se eu tenho, na qualidade de locatário, um contrato de locação com prazo determinado, eu estou protegido de que naquele período eu não vou ter uma denúncia vazia, eu não vou ter, portanto, a perda do meu direito de permanência, de uso daquele imóvel, né? A não ser em situações muito, muito específicas que o artigo 9º da Lei de Locações vai nos apresentar. Então, Guilherme, se ele fizer, eu imagino aqui que a questão seja tentar promover a denúncia vazia dentro do prazo determinado. Isso, na verdade, significará a improcedência do pedido do locador, né? Na verdade, ele não terá o direito à denúncia vazia, portanto, seu pedido será improcedente. A questão da litigância de má-fé vai depender do contexto, né? Se isso foi uma ignorância legal, não exatamente uma má-fé, mas uma interpretação equivocada ou uma ignorância da lei, o que não vai mudar o fato de que haverá ausência do direito, portanto, improcedência do pedido, ou se de fato aquilo estava devidamente demonstrado de que aquela propositura de ação ela foi feita em abuso de direito, com o propósito emulativo, com o propósito de incomodar a outra parte, de criar sobre a outra parte uma situação de confusão e de danosa, né? E aí sim pode haver essa situação até de litigância de má-fé, não dá para descartar completamente essa possibilidade. Depois, né, vamos lá, a Adriana pergunta, bom dia, depois do encerramento do contrato comercial, o locador pode utilizar da denúncia vazia? Já respondo, aliás não, já dá para responder isso, Adriana, porque como você citou locação comercial, a gente pode responder isso de uma forma mais fácil. Fim do prazo determinado, aquele prazo que foi originalmente estabelecido como prazo determinado, nas locações não residenciais, aí se insere a comercial, Adriano, sim, o locador poderá se valer da denúncia vazia. Então, findo aquele prazo original, aquele prazo determinado original da locação, o locador poderá se valer da denúncia vazia, então não precisará ter um justo motivo para obter esse imóvel de volta. O locatário, na locação comercial, quando o contrato fica por prazo indeterminado, quando termina aquele primeiro prazo e ele se prorroga automaticamente, isso expõe esse locatário a qualquer tempo poder ter que desocupar o imóvel. Vou tratar um pouco melhor disso. Agora, na locação residencial, tem uma questão aqui. Tá, Adriana? Se a sua pergunta fosse locação residencial, seria um pouco diferente. Então, tá? Por que seria um pouco diferente? Lembra que eu disse no início aqui o seguinte: quais são as vantagens para as partes de se ter um contrato com prazo determinado? E aí eu falei, para o locatário, significa que dentro daquele prazo determinado não caberá contra ele a denúncia vazia. Então essa é a vantagem primeira que o locatário vai ter, a segurança e estabilidade da relação locatícia. Mas qual a vantagem para o locador? Porque a locação
é uma relação bilateral e, portanto, uma relação que se dança, né, em dupla. É uma dança que se dança a dois, não é uma dança que se dança sozinho. Então, o locatário tem interesse que o contrato tenha um prazo determinado para que ele tenha estabilidade na relação locatícia. E o locador? Qual é o interesse do locador? Vamos lá. O locador, na locação residencial, o locador, o proprietário do imóvel, na locação residencial, ele, para poder fazer uso da denúncia vazia, ele precisa fazer um contrato com o locatário de locação residencial que tenha um prazo inicial mínimo de 30 meses. Então, o contrato de locação residencial deve conter um prazo inicial determinado de 30 meses ou mais. Tendo respeitado esse requisito, tendo sido celebrado o contrato com 30 meses ou mais, prazo determinado, o locador poderá, ao final desses 30 meses, exigir do locatário que lhe devolva o imóvel sem necessidade de justo motivo, conferindo-lhe apenas ali o prazo de 30 dias para desocupação, a chamada denúncia vazia. Se o contrato não foi feito por prazo determinado ou foi feito por um prazo determinado inferior aos 30 meses iniciais, preste atenção nisso, porque esse é um ponto que eu encontro várias vezes falta de atenção ou falta de conhecimento. Se o contrato residencial foi feito sem prazo determinado ou com prazo determinado inferior a 30 meses, um ano, por exemplo, a gente vê muitas vezes contratos de locação residencial com prazo determinado de um ano. O que muda? O locador, neste caso, só poderá pensar em denúncia vazia após 5 anos de vigência ininterrupta da locação. Eu vou repetir isso porque é bastante importante. Se o contrato de locação residencial foi celebrado sem prazo determinado, prazo inicial, tá, gente? Primeiro contrato. Sem prazo determinado. Ou o prazo determinado naquela locação, o prazo inicial determinado, era inferior a 30 meses, um ano, por exemplo, o locador só terá direito à denúncia vazia após transcorridos 5 anos de vigência ininterrupta da locação. Isso está no artigo 47, inciso 5, artigo 47, inciso 5 da Lei 8245 de 91, a Lei de Locações. Então, muito locador acha que fazer um contrato de locação residencial de um ano o protege, porque ao final de um ano, ele decide se ele vai manter esse locatário lá, se ele vai exigir novas condições para celebrar um contrato novo ou se ele vai dar denúncia vazia. E, na verdade, se ele faz isso, quem sai na vantagem, por incrível que pareça neste caso, é o locatário. Por que quem sai na vantagem é o locatário? Porque durante 5 anos o locatário terá sua relação estável, ele não poderá sofrer denúncia vazia, e ao contrário, ele próprio poderá denunciar o contrato. Ele, locatário, poderá devolver o imóvel. E como o prazo é indeterminado, ele poderá devolver o imóvel a qualquer tempo sem ter que pagar multa. Ele não está quebrando o prazo contratual. Mas o locador, para fazer a denúncia vazia, vai ter que esperar 5 anos ininterruptos de vigência. Então, na verdade, contratos a prazo indeterminado, contratos de locação residencial, a prazos indeterminados, ou com prazo menor que 30 meses,
acaba saindo pela culatra em relação ao locador. Acaba sendo algo que parece colocar o locador numa posição de vantagem, mas na verdade não. O legislador intencionalmente, foi intencional, procurou desestimular locações residenciais curtíssimas, procurou desestimular que os locadores se valessem de contratos de locação muito curtos, estabelecendo essa questão aqui do 47, inciso 5. Então, nas locações residenciais, não é por acaso que o mercado, de um modo geral, trabalha com 30 meses iniciais. Não é por acaso, não é por um mero costume. Existe uma vantagem legal. Quando eu trabalho com 30 meses iniciais, além do locatário ter a estabilidade durante os 30 meses, o locador tem a possibilidade, ao final desse período, decidir, por exemplo, por uma denúncia vazia. Se o contrato fosse de um ano, isso não aconteceria. Ah, André, mas nunca vai ser útil fazer um contrato de locação residencial de um ano? Não, pode ser útil sim, mas é muito específico. Então você tem que estar muito atento sobre essa especificidade. Eu estou falando de locação residencial, hein, gente? Se for não residencial, não existe essa questão. Nas locações não residenciais, nas locações comerciais, o legislador não fez essa especificidade, então a questão ali, nas não residenciais, vale o que as partes combinarem em relação a prazo mínimo, tá? Pode ser 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, aí vai ficar a critério da negociação. Nos residenciais é que existe isso que eu estou aqui conversando com vocês, de 30 meses, ou se não, vai ter que esperar 5 anos. Mas qual seria a situação em que valeria a pena fazer um contrato de locação de 1 ano? Digamos que eu vá fazer um curso no exterior. E eu vou fazer, então, um pós-doutorado em Nova York e vou passar 1 ano fora. E eu quero alugar o imóvel que eu moro. Então, eu vou alugar o meu imóvel, porque durante 1 ano eu não vou estar aqui. Se eu fizer um contrato de locação residencial de 30 meses, quando eu voltar do meu pós-doutorado, eu não vou ter acesso ao meu imóvel. Eu vou ter que esperar ainda 1 ano e meio para poder ter esse imóvel de volta, né? Porque eu terei cursado em 1 ano, voltarei para o Brasil e ainda terei 1 ano e meio de vigência daquela locação pela frente. Nesse caso, fazer a locação de 1 ano é vantajosa, porque eu faço a locação por prazo determinado de 1 ano e quando eu retornar eu posso pedir esse imóvel de volta. Porque aí, nesse caso, o artigo 47 admite como exceção o pedido para uso próprio. Então ele diz, olha, se for para uso próprio, aí você vai poder pedir. Então, nesse caso, valeria a pena, porque eu tenho a intenção de retornar à minha moradia ao cabo daquele prazo. Então, aqui, valeria a pena fazer. Mas, se fosse para eu apenas esvaziar o imóvel para dar uma destinação outra que não fosse amparada em lei, não valeria a pena, porque aí, ao invés de eu esperar 1 ano, eu teria que esperar 5. Né? Então, nesse caso, é importante que a gente considere todas as intenções reais dos agentes para poder ajustar as cláusulas contratuais, especialmente a cláusula de prazo, que é o nosso objeto, para poder definir isso. Então, eu tenho essa situação que é uma situação de cuidado, é uma situação importante de cuidado, que eu preciso atentar nas locações residenciais quanto à definição do prazo determinado. Terminou o prazo que foi definido inicialmente e o locador não pediu o imóvel de volta, nem o locatário devolveu o imóvel. O que acontece com esse contrato? A lei de locações diz que esse prazo se prorroga automaticamente, então o contrato ele continua vigente, porém o prazo é indeterminado daqui para frente. Então ocorre uma prorrogação automática do contrato, mas o prazo se transforma em prazo indeterminado. Então terminou aquele prazo convencionado no início, o locador não pediu o imóvel de volta, o locatário não devolveu o imóvel,
o contrato ele é então prorrogado automaticamente e ele passa a vigorar por prazo indeterminado. Lembrando que nas locações residenciais, se ela foi feita inicialmente com 30 meses, prorrogando por prazo indeterminado, a qualquer tempo, qualquer das partes poderá pedir o imóvel ou devolver o imóvel, bastando ali o aviso de 30 dias. Se o contrato, contudo, foi feito por prazo menor que 30 meses, na locação residencial eu vou ter que esperar 5 anos de vigência ininterrupta para poder ter a denúncia vazia pelo lado do locador. O locatário não, ele vai poder devolver a qualquer tempo, mas o locador vai ter que esperar os 5 anos. E na locação não residencial? Bom, na locação não residencial, a locação comercial, o locatário ele deve atentar para o investimento que ele vai fazer e para o prazo inicial da sua locação. Por quê? Porque na locação não residencial, o locador pode, desde que o contrato comece a vigir no prazo indeterminado, desde que o contrato esteja vigendo no prazo indeterminado, o locador pode pedir o imóvel a qualquer tempo. Então, se eu estou estabelecendo o meu negócio, se eu estou constituindo ali o meu fundo de comércio, se eu estou fazendo investimentos na exploração do meu empreendimento, eu preciso tomar cuidado se aquele ponto comercial, se aquele local, ele está de fato garantido, até porque isso vai valorizar ou desvalorizar o meu negócio no futuro. Se eu quiser amanhã, por exemplo, vender a empresa e ela funciona num estabelecimento, ela detém um ponto comercial que é valioso, ele de fato, esse ponto comercial só vai entrar no valuation da minha empresa se aquele contrato que eu tenho sobre aquele imóvel é um contrato que me garante a permanência. Se é um contrato que está vigendo por prazo indeterminado e que o locador pode a qualquer tempo promover a denúncia vazia, esse ponto comercial valerá muito pouco, né? Valerá muito, muito menos do que ele poderia valer. Então, para o locatário de uma locação não residencial, ele deve sempre avaliar o custo da sua operação, do investimento que ele vai fazer na construção daquele ponto comercial e o prazo de locação que ele vai ter assegurado. Qual é o prazo determinado mínimo que ele já tem como garantido. Preferencialmente, para as locações não residenciais, preferencialmente um prazo de 60 meses, de 5 anos ou mais. Por que um prazo determinado de 60 meses ou mais? Porque a lei garante ao locatário, se ele tiver um contrato de locação por prazo determinado de 5 anos ou mais, que ele possa obter a renovação desse contrato de forma compulsória, ou seja, que ele possa sujeitar o locador a uma nova relação locatícia quando estiver se aproximando do término do primeiro prazo. Então eu consigo a chamada renovatória. Então, para que eu possa renovar a minha permanência naquele local e garantir que o meu estabelecimento continuará funcionando, eu preciso ter uma locação por prazo determinado com pelo menos 5 anos de vigência. Ah, André, mas o primeiro contrato, não tentei negociar, o locador foi irredutível, o primeiro contrato foi feito de 3 anos. E agora, no segundo contrato, o locador também quer colocar 3 anos. Posso aceitar? Nesse caso, se eu tenho um primeiro contrato determinado de 3 anos, seguido de um segundo contrato por prazo determinado de também 3 anos, o somatório desses dois contratos atinge 5 anos, ou mais, nesse caso 6. E porque atinge mais de 5 anos ou mais, assegura-se a esse locatário, a partir do seu segundo contrato, a possibilidade da renovatória. No primeiro ele não tinha, mas no segundo contrato ele consegue. Então, tudo bem que no primeiro contrato às vezes não se consegue de cara aos 60 meses, mas se eu tiver 2 contratos consecutivos que somados alcancem esses 60 meses, eu então adquiro a partir dali o direito potestativo
a renovação compulsória e aí eu asseguro o meu ponto comercial, que vai ter aí um importante valor. É chato eu ter um contrato pequeno, mesmo que sucessivamente somado alcance 60 meses? Por que é chato? Porque eu vou ter um contrato de 30 meses seguido de um outro contrato de 30 meses. Quando eu for fazer a minha renovatória, eu vou ter direito a um novo contrato de 30 meses. E aí, muitas vezes, o que vai acontecer é que o juiz não terá julgado a ação renovatória e já terá acabado o prazo para eu entrar com a próxima. Aí eu vou ter que entrar com uma ação renovatória na pendência da primeira. E muito provavelmente também a segunda não terá sido julgada quando eu tiver que entrar com a terceira. Então, quando os contratos são curtos, 30, 3 anos, 3 anos, 3 anos, enfim, eu vou ter uma situação em que eu vou ter sucessivas renovatórias, uma proposta após a outra, sem que às vezes a primeira tenha sido julgada. Se o prazo fosse mais longo, se o prazo determinado fosse de 5 anos ou mais, seria mais provável, claro que não é garantido, mas seria mais provável que eu tivesse solução de uma eventual renovatória antes mesmo da necessidade propositura de uma nova, ficaria menos confusa a vida. Eu tenho um contrato de 10 anos. Quando eu for propor a renovatória, eu vou ter direito a mais 10 anos? Diz o STJ, não. O direito à renovatória será por igual prazo do contrato vigente, até no máximo 5 anos. Então, se eu tenho um contrato vigente de 3 anos, a minha renovatória será de 3 anos. Se eu tenho um contrato vigente de 5 anos, a minha renovatória será de 5 anos. Se eu tenho um contrato vigente de 10 anos, a minha renovatória será de 5 anos. Então, o que o STJ nos diz é que, em se tratando de renovatória, se os meus contratos sucessivos são de 3 anos, a minha renovatória é de 3. Se o meu contrato é de 5 anos, a minha renovatória é de 5. Se o meu contrato é superior a 5, a minha renovatória fica em 5, de 5 em 5. Beleza? Então, esse é um ponto importante também ao considerar o prazo. Mas eu posso colocar no meu contrato uma cláusula expressa dizendo que no final do contrato, se nenhuma das partes se manifestar no sentido de encerrar a relação, que esse contrato se renovará automaticamente. Não na forma da lei, por prazo indeterminado, mas na forma do contrato, por um novo prazo determinado. Posso dizer que, ao final do primeiro prazo, se nenhuma das partes denunciar, o contrato se renova por igual período determinado, não na forma da lei, de forma automática, por prazo indeterminado, mas, repito, na forma específica do contrato, por igual prazo determinado. É possível. Eu terei aí, neste caso, uma renovação contratual por novo prazo determinado. A lei não fala disso expressamente, a lei fala em prorrogação automática por prazo indeterminado, mas a jurisprudência e a doutrina têm dito que, na liberdade das partes, as partes podem convencionar uma renovação automática por prazo determinado, por igual prazo determinado, por exemplo. Só tem que ficar atento. Se o seu contrato tiver isso, se o seu contrato tiver essa cláusula de renovação automática por igual período, qual vai ser o momento de manifestação? Presta atenção nessa última dica de hoje, de cuidado. Qual vai ser o prazo que você vai ter para se manifestar dizendo se quer ou não que esse contrato se renove, né? Qual é o prazo que você vai estabelecer para que essa manifestação aconteça? Se você faz um prazo, por exemplo, de 60 meses, locação não residencial, contrato de 60 meses, e tem lá a cláusula dizendo que no silêncio das partes, o contrato se renova automaticamente por igual período de 60 meses. Quando que você vai colocar o prazo para as partes se manifestarem caso elas não queiram renovar? Qual é o limite de manifestação? O comum, muitas vezes,
é que seja muito próximo do término do contrato, 30 dias antes, até 60 dias antes. Se você colocar 30 dias antes ou 60 dias antes do término do prazo atual, se a outra parte disser, "Ih, não quero renovar automaticamente não." Se o locador disser, "E pensando bem, não quero renovar automaticamente não." Você, locatário, que teria podido fazer a renovatória, a ação renovatória compulsória, terá perdido o prazo da renovatória. Porque o prazo para propor a ação renovatória é no penúltimo semestre antes do término do contrato. Então você tem até o fim do penúltimo semestre antes do término do contrato para propor a ação renovatória. Então, se você deixar a renovação automática para até as últimas semanas de vigência do contrato, você, locatário, terá exposto o seu direito, terá deixado exposto o seu direito à renovatória. Correrá grande risco de perder o direito à renovatória. Então, o que nesse caso eu recomendo? Se vai colocar na locação não residencial uma cláusula de renovação automática por prazo determinado, por novo período determinado, faz constar do contrato que a manifestação das partes sobre haver ou não interesse na renovação que ocorra com pelo menos ali 1 ano de antecedência. Então, que essa manifestação aconteça, por exemplo, no primeiro mês do último ano de vigência do contrato. Ah, André, mas é muito cedo. Mas presta atenção. Se a manifestação ela acontecer no primeiro mês do último ano, se o locador disser, pensando bem, eu não quero a renovação automática, você, locatário, ainda terá 5 meses para negociar com ele um novo contrato ou, se necessário, propor a ação renovatória para garantir um novo contrato de forma compulsória. Se você esperou passar esses 6 meses, esse penúltimo semestre, e só no último semestre foi cuidar de saber se aquele contrato vai se prorrogar ou não, e o locador disser, então, não quero prorrogar, você não terá garantido o direito à renovação compulsória, e aí você estará no seguinte dilema, ou aceita as condições que o locador quiser, ou perdeu o seu ponto comercial. Então, essa seria a minha recomendação para fechar a nossa primeira live do Começando Direito de 2025, falando de alguns cuidados para a gente tratar na hora de definir o prazo do contrato de locação. Tem muito mais coisa, locação por temporada, como é que fica a locação de curtíssima duração, o que é a curtíssima duração, né, na interpretação do STJ. São muitos temas que se relacionam, né, ao contrato de locação, ao direito imobiliário de modo geral. Nem todos a gente consegue aqui trazer, né, nesse curto tempo aí de 50 minutos da nossa live. Nossa próxima live, Cláudia, vai ser, a Começando Direito é sempre às segundas-feiras, às 7h30 da manhã, tá? Sempre às segundas-feiras, às 7h30 da manhã. Então, essa é a Começando Direito. Mas na quarta-feira, já nesta quarta-feira, agora, dia 8 de janeiro, a gente tem a primeira live às 7h30 da manhã também, quarta-feira às 7h30, a primeira live do consultoria.com de manhã. A gente tinha o consultoria.com no ano passado, à noite. E nesta quarta-feira, no dia 8 de janeiro, a gente vai ter a primeira live do consultoria.com pela manhã. É uma live diferente, Cláudia, para você que não participou das anteriores. A consultoria.com é uma live em que eu respondo apenas respondo perguntas. Eu não trago um tema e debato com vocês, eu respondo as dúvidas que me trazem aqui durante a live, tá? Então, consultoria.com, 7h30 da manhã, começa aí na quarta-feira, dia 8. Alguns aqui estão perguntando sobre curso. Sim, vamos lá. Quem quiser saber mais sobre o curso de Advocacia Imobiliária de A a Z, escreve aqui nos comentários 2801.
2801 e eu vou mandar um direct com todas as informações do Advocacia Imobiliária de A a Z, que é o meu novo curso que vai começar no dia 28 de janeiro. Quem tiver inscrito aqui no 2801 vai receber as informações em primeira mão e vai ter acesso à pré-matrícula, vai ter acesso aí à possibilidade de inscrição antecipada e, claro, sempre tem inscrição antecipada, tem condição especial. Então, escreve aqui 2801 e a gente vai te encaminhar as informações. Então, Advocacia Imobiliária de A a Z, pode escrever aqui 2801 e a gente vai te mandar a informação. Então, fechamos por hoje o Começando Direito, o primeiro Começando Direito do ano de 2025. E quem quiser, convido vocês a participarem do consultoria.com, nossa live de quartas-feiras, 7h30 da manhã, nesse mesmo horário, só que às quartas-feiras. E aí você me traz uma dúvida e a gente vê aqui. Né? Eu sempre escolho uma, às vezes duas ou até 3 dúvidas, né? Depende do tempo ali, né? Do tamanho da dúvida, para a gente debater juntos durante a live o seu caso, a sua questão. Beleza? Excelente semana a todos e nos vemos na quarta-feira. Aos que não puderem participar do consultoria.com, aguardo vocês segunda que vem no Começando Direito. Um abraço, gente. Foi ótimo estar com vocês aqui. Vai ser ótimo estar com vocês ao longo do ano de 2025. E não esqueça, 2801 para ter mais informações sobre o Advocacia Imobiliária de A a Z. Abraço, gente. Tchau, tchau.